todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez do FVJM, e hoje temos mais uma dinâmica, né, relacionada a aprendizado com os grandes métodos. Você, Hilton. Olá, pessoal, meu nome é Hilton, e junto com o professor Olavo, nós coordenamos o Clube de Xadrez aqui do FVJM. Sejam bem-vindos. Com você, então, Enzo, vamos falar sobre Manuel Lasker. Boa noite, pessoal. Eu sou o Enzo, sou bolsista do projeto Xadrez nas Escolas e sou professor do Clube de Xadrez, o FVJM. E dando continuidade à nossa playlist de Aprendendo com os Campeões Mundiais, na semana passada a gente analisou juntos uma partida do Wilhelm Steinitz, que foi o primeiro campeão mundial oficial, e hoje nós vamos analisar uma partida do seu sucessor, né, o Manuel Lasker. Ele era um alemão que, ele além de um brilhante jogador de xadrez, campeão mundial, ele era também doutor em matemática e filosofia. Chique. Então dá para ver que era tipo um crânio grande, né? Uma mente brilhante. Isso. O Lasker, ele acreditava muito em jogar com o psicológico. Vocês vão ver nessa partida aí que ele jogava muito com o psicológico dos seus adversários. Tanto que ele é o que falou aquela frase que a ameaça ela é mais forte do que a execução no xadrez e tal, às vezes. Tanto que tem uma lenda, né, de que ele estava jogando com um adversário e esse adversário ele não suportava fumaça, né, de cigarro. Aí o Lasker prometeu que não ia fumar nessa partida entre eles. Aí, no início assim, da partida, passa uns lances e ele tira um charuto do bolso e coloca na boca. Aí o adversário dele chamou o árbitro. Aí o árbitro falou, mas espera aí, o charuto dele tá apagado. Aí, mas ele tá ameaçando acender toda hora. Então, você vê que essa ameaça aí de acender o charuto já desconcertou o adversário. Tem um mito, mas não sei se é verdade, que o Mequinha chutava a canela do adversário debaixo da mesa. Você já ouviu falar nisso? Não vou falar, não? Depois a gente procura. Vamos procurar. Essa do Mequinho não é a primeira vez que escuto, não. Fontes confiáveis. Eu também não tenho fonte confiável, não, mas não sei. Tem que olhar, né? Aí, então, o Steinitz ele foi campeão mundial em 1894 e derrotando o Steinitz, né? Eu falei Lasker que derrotou o Steinitz, né? Isso. Eu não falei errado, não. Okay. E ele só foi perder o título de campeão mundial em 1921. Então, ele é o campeão mundial que se manteve por mais tempo, né, no trono. E ele só foi derrotado pelo cubano José Raul Capablanca em 1921. E uma curiosidade, um ano antes desse match que acabou dando a vitória para o Capablanca, o Lasker se propôs a desistir falar assim, não, eu estou velho, já vou aposentar e você vai ser o campeão agora, Capablanca. Aí o Capablanca falou, não, nós vamos jogar, decidir no tabuleiro quem vai ser o campeão. Pois bem, eu peguei uma partida aqui, uma partida muito famosa do Lasker contra o Capablanca, o próprio, né? O que vai ser o tema da próxima aula, que eu deixo nas mãos do Glaicos, amigo nosso. A Letislan fez um comentário aí sobre quem ficou mais tempo, foi o Kasparov ou o Lasker? Foi o Lasker ficou mais tempo como campeão mundial, né? Era a esperança, né? A expectativa era o Magnus Carlsen ultrapassar o Lasker, só que aparentemente isso não vai acontecer, né? Porque o Lasker, o Carlsen abdicou da disputa do Mundial. E vamos lá. A partir daqui o Lasker estava de brancas e o Capablanca de negras. E o Lasker ele jogou E4, a resposta do Capablanca foi E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, a abertura Rui Lopes, jogada pelo Lasker. A6, e aqui já começa
o Lasque a mostrar assim, seu jogo psicológico. Porque ele joga o lance, bispo toma C6. E é um lance assim totalmente teórico, só que na época esse lance era tido como um lance para quem quer empatar. Quem jogasse esse lance na época meio que era como se essa pessoa estivesse querendo empatar, porque era um lance que o pessoal, a teoria dizia que resultava em posições equilibradas, né? E o Lasker, ele mantinha assim, a pegada do Steins de ter um jogo posicional. Só que ele foi um dos precursores de você estudar baseado no seu oponente, no oponente que você vai enfrentar. O pessoal, na época, eles estudavam muito o xadrez de forma genérica. O Lasker, ele não. Ele pegava assim, quem ele ia enfrentar e estudava as partidas dessa pessoa e tentava entender as posições que essa pessoa se sentia confortável para fazer o oposto disso, tentar deixar o seu adversário o mais desconfortável possível. E aí o Lasker jogou o lance bispo toma C6, o Capablanca tomou de volta, e aí o Lasker jogou D4, toma D4, dama toma D4, dama toma D4, cavalo toma D4. E aqui a gente vê por que o Lasker ele propôs a troca de damas, né? Isso aí só dava mais um indício que ele estava querendo empatar, só que é isso que ele queria que o Capablanca achasse, porque ele gostava de jogar com o psicológico do adversário. Mas por que ele jogou, ofereceu essa troca de damas, né? Tá tudo na estrutura de peões. Imagina que as brancas consigam trocar todas as peças pesadas com as negras. Ficar só os dois reis e os peões. As brancas estariam numa posição ganha aqui, porque na ala do rei, as brancas têm uma maioria de 4 contra 3, e as negras têm uma maioria de 4 contra 3 na ala da dama. Só que essa maioria, ela é nula, porque... A maioria manca, né? Porque tem peão dobrado. As negras têm... Exatamente, Olavo. As negras têm peões dobrados na fileira C, de forma que as negras não conseguiriam criar um peão passado com muita facilidade. Precisaria do apoio do rei para criar um peão passado aqui. Enquanto as brancas conseguem criar um peão passado com a maioria de 4 contra 3 na ala do rei. E por isso que ele ofereceu a troca de damas, para exatamente tentar trocar o máximo de peças possível e ir para esse final vencedor, né? Por causa da estrutura de peões. E aí, o que acontece aqui? Como o Lasker, ele trocou o bispo naquele lance, lá no início da partida, ele trocou o bispo pelo cavalo do Capablanca, o Capablanca ficou com um par de bispos. E só que, por um lado, o Capablanca tem peões dobrados. Aí aqui vai vencer a partida quem souber aproveitar melhor a sua vantagem, né? O par de bispos contra peão dobrado. E aí, aí agora são lances de desenvolvimento, né? Lance de desenvolvimento, cavalo E7, roque. E aí, o Lasker, ele joga F4 para tentar já tentar avançar na ala onde ele tem a maioria de peões. O Capablanca joga torre E8 e cavalo B3 pelo Lasker, né? E aí, o que o Lasker quis aqui com esse lance? Ele quis tirar esse cavalo dessa diagonal, evitar cravadas com esse bispo. O cavalo aqui, ele estava suscetível a cravadas. E aqui ele ameaçou jogar o lance E5, e esse bispo ele já fica limitado na questão de casas para fugir, né? Por isso que o Capablanca jogou o lance F6. E aí, esse lance do Lasker é um lance muito forte
estrategicamente. Por quê? Primeiro, ele limita o raio de ação desse bispo, limita também, consegue um maior controle das casas brancas aqui, já que ele não tem um bispo de casas brancas. Limita o cavalo também, hein? Ele já Sim, estava limitado antes. O cavalo já estava limitado, ele dá mais limite para o cavalo. E ele, como o Capablanca tem par de bispos, é totalmente lógico você fechar a posição, né? Não abrir a posição, não abrir colunas. Então ele fecha essa posição, tenta fechar a posição e abre essa diagonal para esse bispo. Aqui a ameaça direta é jogar o lance bispo F4 e trocar o bispo, acabar com a vantagem que as negras têm, que é o par de bispos, né? Como essa diagonal foi fechada para esse bispo, o Capablanca joga B6 para ter um lugar para o bispo desenvolver. E aí vem o lance bispo F4, propôs trocas. E aqui, por que o... Só um momento, deixa eu só tirar essa avaliação aqui. Por que o Capablanca ele deixou tirar e deixou capturar o bispo? Talvez seja na esperança de desdobrar esses peões, né? Exatamente, Olavo. O Capablanca deixou porque ele pensou o seguinte: se o Lasca captura meu bispo, eu capturo de volta, eu desdobro meus peões e acabou a vantagem que ele tinha sobre mim. Só que ele, ao fazer isso, né, ele resolve um problema que é dos peões dobrados, só que ele cria outro problema, porque esse peão de D6 ele vira um peão atrasado agora. O que é um peão atrasado? É um tema estratégico, né? O peão atrasado ele não pode ser defendido por outros peões. Esse peão não pode avançar para ser protegido por esse, porque ele vai ser capturado. E aí ele cria esse tema do peão atrasado, né? E aí aqui, assim, e ainda esse peão atrasado ele está numa coluna semi-aberta, né? Então o Lasca vai poder colocar suas torres para focar nesse peão. E aí ele joga cavalo D4, na intenção de colocar o cavalo nessa casa ótima, essa casa fraca, né? Lembrando que é uma casa fraca de novo, é outro tema estratégico, é uma casa que ela não pode ser atacada por peões. Então, um cavalo aqui nessa casa, na casa de E6, ele não pode ser expulso por peões. Então, ele fica na casa muito boa. Ainda na sexta, vale como se fosse uma torre, né? Poder de ataque de uma torre. E aí o Capablanca foca a sua defesa nesse peão. O Lasque coloca o cavalo na casa de E6. Torre D7. Aí o Lasque começa a botar pressão nesse peão, né? E aí só lances de melhora, de melhorando as suas peças. O Lasque joga B4. E aqui vocês veem que o Capablanca, como é que foi o jogo psicológico do Lasque, né? Ele jogou uma posição que na época, a posição a variante das trocas da Rui Lopes, que na época era tido como uma posição de empate, de uma pessoa que está querendo empatar. Isso mexeu no psicológico do Capablanca, de forma que ele foi jogando meio que de qualquer forma, meio que assim, esse aqui vai ser empate mesmo. Displicente, né? Exatamente. Essa partida é muito famosa por isso. O Capablanca foi jogando achando que já estava empatada a partida. E aí o Lasca foi só melhorando sua posição. Ele dizia também, né, ele sempre pensava que se o seu adversário, você tem uma superioridade estratégica sobre o seu adversário, você não precisa se apressar, fazer decisões, tentar atacar rápido. Você pode ir melhorando as suas peças devagar
Porque seu adversário ele não tem contra-jogo, então você não precisa ter pressa. E é isso que o Lask faz, ele melhora suas peças aos poucos. E aí a gente vai ver aqui como que se desenrola a partida. Aí aqui o Lask ele ameaçou fazer essa ruptura em G5, por isso o Capablanca joga H6. E aqui o Capablanca ele quer abrir essa coluna para a torre dele. Só que a gente vai ver mais na frente que quem vai acabar usando essa coluna vai ser o Lasker. E aí ele joga H4, A toma B4, A toma B4. O Lasker volta com a torre, ou o Capablanca volta com a torre. O Lasker vem trazendo o rei. Torre G8, rei F4. E aí o Capablanca ele quebra um dos princípios que eu citei na aula passada, né? Quando você está sofrendo um ataque numa ala, Não mexe na ala, ataque o centro. não mexa nessa ala, porque você vai acabar criando mais debilidades nessa ala, né? Na sua estrutura. E aí o Capablanca joga o lance G6. O Lasker traz a torre. G5 cheque. Volta o rei. Cavalo B6. H toma G5. H toma G5. E aí o Lasker ele já posiciona a sua torre nessa coluna aberta. A ameaça imediata aqui já é entrar na sétima. Torre H7. E o bispo morto no fundo, né? Tem um bispo morto aqui. E essa entrada aqui é muito forte. O rei só tem uma casa para ir, né? E acho que aqui ainda tem tema tático, né? Tipo, por exemplo, se ele entrar aqui, acho que o rei tem que vir para cá. Supondo que ele entra com a torre aqui. Acho que ainda tem cavalo, ainda tem cheque aqui, né? Tomando o bispo em seguida. Se eu não me engano. Porque a torre não vai poder capturar que essa torre tá aqui protegendo, né? Fazendo... Ah, não. Se bem que não, que essa torre aqui fica no ar, né? Falei besteira. Enfim. Aí o Capablanca joga torre D7. Rei G3 pelo Lasker. O Capablanca tenta proteger o rei. Aí o Lasker dobra as torres na coluna H. Bispo B7 pelo Capablanca. Nossa, nesse momento meu plano era parar aqui e perguntar a vocês qual lance que vocês fariam. Que esse lance, spoiler, né? Tivemos spoiler, cliquei sem querer aqui. Tivemos esse lance aqui foi muito forte pelo Lasker, né? Eu ia pedir para alguém falar qual lance poderia ser jogado aqui. Mas enfim, o lance E5 foi muito forte, jogado pelo Lasker. Por quê? Quando a gente vê uma disposição de peças, de torres e reis, dessa forma, a gente começa, o rei e torre separado por uma casa, rei e torre dividindo diagonal, a gente já começa a pensar em duplos de cavalos, né? Vocês concordam comigo? Quando tem essa disposição de peças aqui, a gente começa a pensar em duplos de cavalos. E esse lance aqui é um tema tático, né? Da liberação de espaço, né? O Lasker ele precisava dessa casa aqui livre para o cavalo poder ir para jogo e ameaçar coisas, né? Ameaçar duplos, triplos nesse caso aqui. Então ele sacrifica esse peão para poder colocar esse cavalo na casa de E4. E aí o Capablanca captura em E5 e ele joga cavalo E4, que já ameaça imediata. Tem duas ameaças imediatas. Triplex. Além desse triplex aqui, alguém pode falar qual a outra ameaça?
Alguém pode ligar o microfone e falar. Seria cavalo C5, perdão. Isso aí, Gleicos. Cavalo C5 aqui, atacaria a torre e a resposta imediata seria cavalo D6, né? C5 desvia a torre, né? Ataca a torre. A torre tem que manter a defesa do bispo, né? Quer ver? Desviaria a torre e o outro cavalo entraria dando duplo. A torre tem que manter a defesa do bispo, então tem que manter nessa. Não dá para trazer a torre aqui para manter a defesa dessa casa, que senão captura o bispo. E aqui, então, trazendo a torre para outra casa, viria um duplo aqui, né? Que já tem um ataque no bispo. Viria esse outro cavalo, daria um duplo e colocaria outro ataque no bispo. E 20 ganhando a só, peça, quanto né? tempo? Ô Enzo, se me permite, tem uma situação aí que a gente chama de sobrecarga, né? Se o Capablanca, então, joga torre F7 para defender o bispo de F6, o peão de F6, perdão, evitando isso. Então, o cavalo que estaria em C5, né, ele estaria dando duplo no bispo na torre, aí tira a torre para defender o peão, tomaria o peão, então, de F6, dando duplo em rei e torre. Então, quer dizer, a torre fica sobrecarregada. Não, mas o lance de torre F7 Sim. já viria com imediato cavalo D6, não? Sim, também. Eu tô falando Cavalo D6 assim, já é um duplo aqui. então quer dizer, já tem a impossibilidade, ao mesmo tempo a torre também que pode defender o peãozinho aí, a outra também não tem casa para defender o peão. Essa aqui também não tem. Não tem casa, então de qualquer forma tá tendo sobrecarga das torres aí, qualquer O Rio deve estar gostando dessa aí, né? defender. Rio, ter essa dupla de cavalos aí tá destruindo. Cavalo é o meu terror, cara. Eu vivo tomando duplo até hoje. E aí, então, já existem duas ameaças, né? Imediatas. Dá um duplo aqui, tomando um triplo, no caso. E a ameaça da entrada do cavalo em C5, tacando a torre. E a entrada seguida, né? Do cavalo em D6. Só para ilustrar, vamos supor que as negras não defendam, né? Nada. Descer rei. O rei defendendo o peão, então. Aqui? Talvez na casa preta, para não levar duplo. Não, aqui não. Aqui viria... Aí entra a torre. Aí entra a torre do mesmo jeito. Aí o Capablanca teria que jogar cavalo D6. D5, perdão. Cavalo D5 para defender o Foi peão. isso que o Capablanca jogou. O cavalo D5 defendendo o peão. Isso. Foi isso mesmo. Eu imaginei a única defendendo o peão. Cavalo D5 defendendo o peão. E aí veio cavalo C5, atacou a torre e atacou o bispo ao mesmo tempo. A torre ela tem que sair da ameaça do cavalo defendendo o bispo, porque senão o bispo fica no ar, fica pendurado e vai ser capturado. Mas ele vai ser capturado. Por isso que o Capablanca... Sim, aí, por exemplo, supondo que a torre tente manter a defesa do bispo, jogue, por exemplo, torre E7, viria cavalo D6, cheque, e colocando outro ataque, adicionando outro ataque no bispo, e esse bispo vai cair. Ou pode até tomar o bispo de graça, direto, não precisa nem desse cavalo. Pode tomar o bispo também. Pode inverter, né, a ordem dos fatores, capturar o bispo direto e vindo com duplo. Isso. Exatamente, bem lembrado, Marcos. Por isso que o Capablanca sacrificou a qualidade, deixou a torre ser tomada, e aí veio a infiltração da torre do Emanuel Lasca na sétima fileira. O Capablanca jogou torre F8, colocou mais uma proteção nesse peão, né? E aí, lembra que eu falei que na hora que o Capablanca abriu essa coluna, que quem ia acabar usando essa coluna seria o Lasker no final. Essa coluna aberta, né? Que quem abriu foi o Capablanca. Rei D8, torre A8, cheque. Bispo... o rei não pode sair, né? Porque senão tá caindo a torre. Tampou com bispo e cavalo C5.
A ameaça aqui direta é torre D7 cheque, seguido de, por exemplo, torre D7 cheque. Por que eu não estou conseguindo analisar? Mexer. Vez das pretas. É. A ameaça aqui é essa, então vamos supor que as negras joguem torre G8. Torre D7 cheque e checkmate, né? A ameaça direta. Por isso que depois do Tem lance... outra ameaça, né? Tem outra ameaça, que seria o cavalo E5, E6 cheque. Não pode, o bispo não pode tomar, o rei não pode sair. Aí o rei... Isso, e aí o rei... Agora também é mate tomando o bispo de torre. É verdade, isso. A torre corta totalmente o 2 rei. casos de mate em 2, né? É. Por isso que depois do lance cavalo C5, o Capablanca ele abandonou a partida, né? Então, a gente viu como que o Lasky ele mexeu no psicológico do Capablanca. Jogou uma linha lá no início, lá na abertura, jogou uma linha que, para a teoria da época, era uma linha de empate, né? Não era uma linha muito popular para as brancas. E por isso o Capablanca acabou jogando de uma forma meio displicente. E o Lasky acreditava na mesma coisa, basicamente, do que o Steins, né? Que você, acumulando várias vantagens estratégicas, você chega à vitória, né? Acumulando pequenas vantagens. Essa é a ideia do jogo posicional. E aí, por isso o Lasky consegue essa vitória, mesmo na posição, teoricamente, de empate, né? Alguém tem algum comentário para fazer? Quer que volte em algum lance? Achei tranquilo. Eu achei muito interessante essa partida, principalmente quando você mostra que o Lasker, a perspicácia do Lasker em tirar, né, exatamente depois da troca de damas aí, ele imediatamente ele busca fechar a atividade do bispo das Casas Brancas, do Capablanca, uma vez que o par de bispo é muito forte, né? Quando ele está ativo. Quando tem espaço para jogar, né? Isso. E o par de cavalos é mais forte em posições fechadas, né? Isso. Bispos são mais fortes em posições abertas, quanto menos peça tiver, melhor. E enquanto os cavalos, eles podem manobrar, entrar no meio das peças, né? Jogar em ambas as cores de casa. E aí ele troca o bispo ativo, né? Do Capablanca. E, ao mesmo tempo, ele impede que o bispo branco o bispo das Casas Brancas se torne ativo, né? E aí o cavalo mostra o que veio, né? O par de cavalos também é uma combinação muito forte, muito boa de ser. Para quem conhece jogar de cavalo, é uma combinação fantástica. Aqui, nessa posição aqui, o melhor, talvez o melhor para as negras seria sacrificar essa qualidade, né? Porque esse cavalo realmente é muito forte. Seria sacrificar essa qualidade e tentar um contra-jogo, tentar trazer esse cavalo para cá, fazer umas entradas aqui. Gostei dessa partida, Breno? Melhor aqui talvez seria sacrificar e aí trazer esse cavalo aqui, ele já ia ameaçar as entradas. E Breno, né? Você já conhecia essa partida? Isso já isolava. Breno, será que Oi? já conhecia essa partida? Conhece essa partida, Breno? Opa! Não, essa eu nunca conhecia, não. É uma partida muito legal. Gostei demais. Eu lembro, você joga Rui Lopes? Eu não lembro, Breno. Breno joga peão dama, né? Peão dama. Às vezes que eu joguei com o Breno e eu perdi, foi sempre no peão dama. Boa, Breno. Peão dama para cima deles, é isso aí. Esse fim de semana eu joguei uma partida de 1 hora com um jogador aqui de Itaiobeiras. Ele é bem forte. Aí eu joguei 4. A gente jogou uma Rui Lopes. Só que aí eu estava de branca, só que aí eu joguei ele jogou A6 também, só que aí eu joguei bispo em B4, eu voltei.
não tive essa perspicácia aí do Lasker, perspicácia psicológica, mas foi uma boa partida. Essa partida é muito boa. Lasker é considerado um jogador muito forte, né? Além de ter sido campeão mundial, é óbvio, né? Mas o pessoal parece que, se não me engano, que tem ele como um dos grandes aí, né? O Glaix até publicou aqui no nosso chat que foram 27 anos seguidos. Como campeão mundial. O Kasparov foram 16 com interrupções, né? É muito tempo. Teve uma interrupção, acho que em 92 ou 93. Imagina, o cara começa campeão mundial Teve uma interrupção do Kasparov aí. Se ele começa campeão mundial aos 30, para ele bater o Lasker, ele tem que parar de ser campeão aos 50 e pouco. O Kasparov, ele 60. ele saiu da FIDE, né? Ele criou a PCA, ele criou uma nova, como é que fala? Uma nova federação. Uma nova associação. Isso. E aí... Junto com o indiano, inclusive, milionário lá. Aí ele virou o campeão mundial da PCA, né? Que era a associação que ele criou. E, paralela à FIDE, aí, nos anos 2000, houve a reunificação. A reunificação da PCA com a FIDE, né? E aí, quando ele saiu da FIDE, o Karpov voltou a ser o campeão mundial da FIDE, né? Se eu não me engano. E é essa partida, pessoal. E alguém tem mais algum comentário? O Lasker, ele foi perder o título de campeão mundial em 1921 para o cubano José Raul Capablanca, né? Como eu disse no início, que vai ser o tema da próxima aula. Glaicos, você que vai falar sobre o Capablanca? O Glaix é o cara. Positivo, mestre. Meu amigo, legal, então. Sou um fã de Capablanca. Se tiver algum que você quiser falar, Hilton, pode. Eu vou pensar também algum. Você falou que estava doido para ver o tal. Eu gosto dos jogos do tal, né? Porque é aquela coisa meio maluca, assim. Ele vai para cima mesmo, sacrifício. Mas eu não sei se eu dou conta de analisar um tal, né? É bem profundo para mim. Mas vamos por partes, né? Próximo é Capablanca, Glaicos. Daí a gente vai vendo. Beleza, então. Então tá. Bem-vindos a todos aí. Ó, eu vi aí na sala aí, né? Um colega das antigas, ele tem rendeu comigo. Saulo. Como é que tá, Saulo? Fala, Olavo. Você gosta mais de xadrez ou de taekwondo? Não faz pergunta difícil não, cara. Faz pergunta difícil não. Saulo é meu professor de cirurgia. Sim. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.